Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Assim como Jesus disse coisas que abriram o entendimento dos apóstolos sobre a Bíblia pela primeira vez, queremos compartilhar com você, antes de estudarmos todos os 66 livros da Bíblia, alguns fatos que esperamos revelem a Bíblia para você e que possam ajudá-lo a compreender melhor este livro. Seja bem-vindo a mais uma lição do programa Encontro com a Palavra, onde você vai fazer parte do mais importante estudo do mundo, pois estamos aqui estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de apresentar dessa vez algumas das coisas que Jesus mostrou aos apóstolos. No 24º capítulo do Evangelho de Lucas, encontramos algumas palavras muito interessantes. Mantenha em mente que estamos falando sobre nossa perspectiva da Bíblia, que nos ajudará a entendê-la. Jesus acabou de ressuscitar da morte e está caminhando com 2 homens na estrada de Emaús. Eles não reconhecem Jesus. Ele sabe que eles estão deprimidos e desanimados por causa da crucificação daquele que eles acreditavam ser o Messias. Jesus os repreende por não conhecerem melhor as Escrituras. Ele diz: vocês são tolos. Acham tão difícil acreditar no que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente previsto que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar em sua glória? E a Bíblia nos diz, ouça. Então Jesus citou passagens e mais passagens dos escritos dos profetas, começando com o livro de Gênesis e continuando pelas Escrituras explicando o que significava cada passagem e o que os profetas disseram sobre ele, Jesus. Então ele disse: vocês não lembram quando eu disse que tudo que foi escrito sobre mim por Moisés e os profetas e nos Salmos é verdadeiro? Então suas mentes foram abertas para compreender as Escrituras. Qual era a verdade sobre as Escrituras que Jesus compartilhou com os apóstolos? Era simplesmente isso. Jesus Cristo disse: todas as Escrituras são a meu respeito. Foi esse o fato que revelou as Escrituras aos 2 discípulos. No 5º capítulo do Evangelho de João, versículos 39 e 40, ele disse as mesmas coisas aos líderes religiosos da época. Eles discutiam com Jesus sobre as declarações que ele fizera sobre quem ele era. E disse Jesus: vocês não precisam de provas se realmente quiserem acreditar que eu sou o Messias. Vocês têm muitas evidências. E ele listou várias evidências com as palavras de João Batista que tocavam em seu nome e as palavras do Pai no seu batismo, os milagres que ele fez. E Jesus continuou dizendo: vocês conhecem a Bíblia. Estão sempre estudando as Escrituras porque acreditam que se tornar mestre na Bíblia poderá lhes dar a vida eterna. E Jesus disse mais: todas as Escrituras apontam para mim, mas vocês não querem vir até mim para que eu possa lhes dar a vida eterna. Sobre esse anunciado, todas as Escrituras apontam para mim. O famoso teólogo Oswald Chambers diz que é a frase-chave de toda a Bíblia. Esse anunciado nos mostra o que a Bíblia trata. Não esqueça desse fato. A Bíblia toda é sobre Jesus. Esse é o fato. O fato compartilhado por Jesus com os 2 discípulos, que fez com que eles entendessem as Escrituras. Isso abriu totalmente a Bíblia para eles. Há 4 propósitos na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você agora. O primeiro desses 4 propósitos é apresentar Jesus Cristo como o Salvador e Redentor do mundo. Esse é o primeiro propósito da Bíblia, para nos apresentar Jesus Cristo como Salvador e Redentor do mundo, e para nos dizer no Velho Testamento, Jesus está vindo, e para nos dizer no Novo Testamento, Jesus veio. A Bíblia naturalmente quer nos apresentar o contexto histórico da vinda de Jesus. O segundo propósito da Bíblia é apresentar a história do Redentor e a redenção, ou ainda a história do Salvador, e a salvação que veio através dele. A outra metade dos capítulos do Evangelho de João fala da última semana da vida de Jesus. João dividiu seu evangelho bem na metade.
Uma metade cobre brevemente os primeiros 30 anos de Jesus e mais seus 3 anos de ministério. A outra metade do Evangelho cobre a última semana. Nós a chamamos de a Semana Santa. Então, o que é importante notar sobre o modo como essa vida foi contada para nós, hein? Os evangelhos não são apenas biografias, são biografias especiais. O que você acharia de uma biografia de Abraham Lincoln que não dissesse nada sobre seu nascimento ou seus primeiros 30 anos de vida? 2 dos evangelhos nem mesmo mencionam o nascimento de Jesus e seus 30 primeiros anos de vida. Veja, essas biografias foram escritas para nos dizer algo. Eles estão tentando nos dizer que Jesus veio e por que ele veio. Ele veio para o que ele iria realizar naquela última semana. Enquanto aprendemos a avaliar quanto espaço a Bíblia dedica a cada assunto, tome nota do seguinte: existem ao todo 1.189 capítulos na Bíblia. 11 desses 1.189 capítulos são dedicados à história do universo, à história da Terra, à história do homem, à história da mulher, à história dos idiomas, à história do mal, à história de todos os povos civilizados sobre os quais Deus quer nos falar. Tudo isso está apresentado nos primeiros 11 capítulos. Dependendo da sua filosofia sobre origens, esses primeiros 11 capítulos do Gênesis podem estar cobrindo milhões e milhões de anos. No livro de Gênesis, no capítulo 12, encontramos um homem chamado Abraão. Começando no capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse, um total de 1.178 capítulos, todos esses capítulos falam sobre Abraão e seus descendentes, especialmente sobre aquele descendente através de quem todas as nações da terra foram abençoadas, o Messias, Jesus. A Bíblia está retratando cerca de 2.000 anos da história hebraica. O propósito da Bíblia não é ser o livro da criação, nos dizer como o universo e a Terra chegou até aqui, como o homem chegou até aqui, exatamente. E também o propósito da Bíblia não é uma história da civilização dos povos, vamos dizer assim. A Bíblia está interessada em uma única coisa, e ela aborda o assunto antes de chegar ao seu 12º capítulo. A Bíblia está interessada na apresentação da salvação da humanidade. Está interessada na redenção, está interessada em nos mostrar como a salvação veio, como o Salvador veio, como o Redentor veio. Então isso nos leva direto para Abraão. De Abraão a Cristo. Isso é tudo que a Bíblia retrata. Esses são os 2.000 anos de história com os quais a Bíblia se preocupa. Um terceiro exemplo do espaço dado a certos assuntos poderia ser essa observação. Compare o tamanho do Novo Testamento com o do Velho Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos, o Velho Testamento tem 929 capítulos. Visto que Deus é muito cuidadoso acerca de quanto de espaço Ele reserva para cada assunto, você não acha possível ou até óbvio que Ele nos diga alguma coisa mais importante no Velho Testamento, já que Ele nos deu 929 capítulos? O Novo Testamento tem 260 e ainda há muita gente que diz: não estou interessado no Velho Testamento. O Velho Testamento, isso é a Bíblia velha. Eu não ligo para nada do Velho Testamento, só me dê o Novo Testamento. Muita gente diz isso. Quando fazemos o estudo do Velho Testamento e logo depois estudamos o Novo Testamento, não é raro ouvir as pessoas dizendo: me avise quando vocês chegarem na parte do Novo Testamento para que eu possa me juntar a vocês. Eu não ligo muito para o Velho Testamento. Sabe, muita gente mesmo fala isso. Eu acredito que o Velho Testamento é a pura palavra de Deus. E nos 929 capítulos do Velho Testamento, Deus disse algo muito importante para nós. Eu espero que para você o Velho Testamento não seja um livro fechado. Esse é o tipo de coisa que Jesus compartilhou com os discípulos. Novamente, de acordo com o apóstolo Paulo, o próximo e muito importante propósito da Bíblia é: Deus nos deu a Bíblia através da inspiração para que o homem de Deus possa ser perfeito, completamente preparado para cada boa obra que Deus lhe atribuir. Podemos então dizer que a Bíblia não foi escrita para o incrédulo. A Bíblia foi escrita para o crente, aquele que crê. Exato, aquele que crê em Jesus Cristo e o segue. A Bíblia foi escrita para um homem e para a mulher que realmente querem ser homem ou mulher de Deus.
Ele tem obras que Ele quer que você faça para glorificá-lo. E para equipá-lo para essa tarefa, Deus lhe oferece 66 pequenos e inspirados livros que estão cheios de verdades que Ele quer que você conheça. Deus deseja muito isso. O último propósito nós encontramos enfatizado em um livro da Bíblia, o Evangelho de João, o qual é endereçado ao incrédulo. Quando João escreveu o quarto evangelho, ele disse: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos milagres, além dos que lhes tenho contado neste livro, mas estes estão registrados para que acrediteis que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que acreditando nele tereis vida. João queria que tivéssemos a vida eterna, que significa a quantidade, a qualidade de vida que Deus quer que tenhamos. E foi com esse fim que João queria, realmente, que nós soubéssemos que Jesus veio e que soubéssemos quem Jesus era. João também queria que soubéssemos o que significa a fé. Ele disse: eu escrevi essas coisas sobre Jesus para que vocês que não creem possam examinar os relatos dos sinais milagrosos do que Jesus fez e assim vocês possam crer que Jesus, o Jesus histórico, era Cristo, o Filho de Deus. Se vocês crerem nisso, algo acontecerá com vocês, e como resultado disso, vocês terão a vida eterna. Esse é o único livro dos 66 livros da Bíblia que está, de alguma forma, direcionado ao incrédulo. Eu acho que podemos resumir o último propósito dizendo o seguinte: Deus tem apenas uma mensagem para o incrédulo, de acordo com a Bíblia, e essa mensagem é: arrependa-se e creia no Evangelho. Há boas novas, sim, as boas novas que Jesus Cristo, ele veio, pagou o preço para que você possa ter a certeza de vida eterna. Depois que o incrédulo se arrepender e crer no Evangelho, Deus tem 65 pequenos livros santos, cheios da verdade, para o crente. Portanto, a Bíblia tem 4 propósitos: apresentar Jesus Cristo, apresentar a história de Jesus Cristo, para que o incrédulo creia e para que o crente seja aperfeiçoado. O relógio acaba de me dizer mais uma vez que já estamos sem tempo. Bom, no próximo encontro continuaremos a explorar os propósitos da Bíblia. Não esqueça de se planejar para estar conosco outra vez. E se puder, convide um amigo. Não esqueça de escrever solicitando a sua cópia. A cópia que é totalmente grátis das apostilas de estudo e que vão lhe ajudar a revisar as lições e adquirir um profundo conhecimento do mais importante livro do mundo. Mas se você não tem a certeza da salvação e você não se considera ainda um crente em Jesus, eu tenho um livro muito especial para você. Então entre em contato conosco. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.